pessoal, sou Bernardo Lins e o meu podcast dessa semana nós vamos falar sobre o quê? Visagismo na maquiagem. E eu convidei nada mais, nada menos, uma garota ainda, que é visagista, maquiadora, atriz e muitas outras coisas a mais. E nada melhor do que falar sobre esse assunto convidando, né, uma visagista maquiadora. Nada mais, nada menos que Stephanie Bergman. Oi, gente, tudo bom? É muita coisa para falar, o Bernardo já falou do meu currículo, brevemente, porque ele é gigante, eu sou tipo um bombril, faço um monte de coisa. Mas hoje a gente vai falar de visagismo na maquiagem. Que delícia, né, Tef? Então, eu amo esse assunto. Eu também gosto bastante. Então, pra gente conversar nosso papo, Tef, eu acho que é legal a gente falar, você falar pra gente assim, né? Porque a gente ouve falar muito de visagismo aqui, ali, a gente fala na moda, fala na maquiagem, fala na beleza, enfim. Então, fala pra gente o que seria o visagismo. O que acontece? O termo visagismo, a gente ouve primeiro, ele surge, né? A primeira pessoa que falou o termo visagismo foi o Fernand Aubry, em 1937. Então, ó... Caramba! É muito antigo, muito antigo. Nossa. E ele cuidava da beleza e ele começou a pensar na beleza mais personalizada. Então, uma beleza que não fosse um padrão, porque naquela época, se até hoje existe um padrão, imagina naquela época, onde quem ditava moda era praticamente o cinema, né? As pessoas, as influencers da época. E ele não registrou nada sobre isso. Então, a gente sabe que o termo visagismo vem dele, mas ele não registrou o método que ele usava para fazer isso. Então, a gente só sabe que ele usou esse termo. Tá, ok. Todo o meu trabalho, ele é baseado no visagismo do Philippe Howell. Tem esses dois então, livros. O Philippe Howell, ele não é o pai do visagismo, ele não criou o visagismo. Ele criou um método para a gente aplicar o visagismo. Então, hoje em dia... Esses dois livros já faz 2 vezes já. Nossa, eu amo esse livro. Também amo. Também amo. Eu fiz curso com o Philippe, né? Já fiz outros cursos e eu acabei ficando com o método do Philippe de trabalho. Então, vários profissionais que vocês veem dando curso de visagismo, eles criaram os métodos deles. E eu trabalho com o método do Philippe Howell. Que existem vários métodos, né? Não seria isso? Existem vários métodos. A essência é mais ou menos a mesma, mas o método de aplicação é diferente. Como é um assunto novo, né? A gente está falando de visagismo muito recentemente, de fato, para a grande massa, ainda tem muita confusão. Tem gente que acha que visagismo é cortar o cabelo para aquele formato de rosto. Visagismo vem do francês, visage, que significa rosto. Então, seria um trabalho em cima do rosto da pessoa. O visagismo, ele tem como objetivo personalizar a imagem da pessoa. Então, ele vai entender quem é essa pessoa. De um modo geral. Peraí. Opa. Não entendi, bem. De um modo geral, assim. Bem geral, ele tem o objetivo de personalizar a imagem da pessoa, fazer uma imagem customizada. O que acontece? É um conjunto de técnicas onde a gente vai entender quem é a pessoa que está sentada ali na sua frente, o que ela quer, tipo você, o B, o que essa pessoa, o B, quer transmitir com a imagem dele. Então, não é só fazer uma imagem harmônica. O que está acontecendo ultimamente é que todo mundo é visagista, todo mundo acha que faz... Todo mundo é visagista e coaching. Profissão da moda é visagismo e coaching, né? Todo mundo é visagista, todo mundo é coaching. E outra coisa, e todo mundo é maquiador agora também, né? Sim, maquiador é que todo mundo né? Aprendeu no YouTube, acha que já tá, né? Tem muito estudo por trás. E eu até brinco com as alunas que quando uma cliente, ela chega com a foto de uma maquiagem, ela não quer aquela maquiagem. Então, ó, de novo, quando a cliente chega com a foto da maquiagem, ela não quer aquela maquiagem. Ela quer a sensação que ela tem ao ver aquela mulher com aquela maquiagem. Então, se ela te traz uma foto de uma mulher super sexy, a sua cliente quer se sentir sexy. Se ela traz uma foto de uma mulher romântica, ela quer se sentir romântica. Porém, todavia, nossos rostos são diferentes, nós temos linhas diferentes, formatos diferentes, ângulos diferentes. E aquela maquiagem que faz a mulher daquela foto parecer sexy não vai necessariamente deixar a sua cliente sexy, porque são rostos diferentes.
Por isso que Pode falar. Pode cortar, por isso que sempre a gente conversa, e você a gente conversa, troca muita figurinha, somos professores de maquiagem, e a gente está muito em sala de aula e leva essas informações para as meninas e para os meninos, de que aquela maquiagem que é feita através de um tutorial, né, de um tutorial de uma live que seja, é lindo assim, porque você tem a melhor luz, o melhor produto, o melhor tudo e tal, mas a pessoa está fazendo a maquiagem nela, para aquele tipo de rosto. Para você reproduzir em uma outra pessoa é muito complicado, porque o formato de rosto é diferente, tamanho de olho, altura de pálpebra, enfim, não é isso que você está falando? Mais ou menos, B. O que acontece? Eu posso ter um rosto parecido, né, uma pálpebra grande, igual ao modelo da foto, mas a personalidade daquela pessoa que recebeu essa maquiagem não é a mesma da minha cliente. Por mais que seja um rosto parecido, eles não são idênticos, eles não são iguais. Então, tecnicamente, a maquiagem pode ficar igual. Porém, a mensagem que o outro vai receber ao ver essa pessoa usando aquela maquiagem não é a mesma mensagem que a modelo transmite. Como assim? Quando uma pessoa te olha, ela interpreta a sua imagem e tem uma opinião sobre você em milésimos de segundos. E isso o nosso cérebro faz automaticamente, por conta da linguagem visual. O que é a linguagem visual? São as linhas, as formas, as cores e o conjunto de tudo isso que transmite uma mensagem para quem está olhando. Essa linguagem visual, ela é mundial. Todo mundo interpreta, tem uma sensação sobre uma linha reta, uma linha inclinada, basicamente igual. Então, o que acontece? Nosso cérebro interpreta em milésimos de segundos e tem uma opinião sobre você. Essa opinião que foi montada em milésimos de segundos, ela demora anos para ser desconstruída. Nossa. Então, muita gente fala para mim assim, olha, todo mundo fala que eu tenho cara de brava, mas eu não sou brava. Todo mundo fala que eu sou metida, mas eu não sou metida. Mas a sua imagem pode estar transmitindo isso para os outros. Uhum. E aí você pode estar transmitindo uma mensagem que não tem nada a ver com quem é você. Ou que não tem nada a ver com o que você quer transmitir para as pessoas de fato, né? Alguém já falou isso sobre você, Bê? Que você tem cara disso, daquilo? Nossa, várias vezes fala assim, nossa, mas você é muito bravo. Você é muito, como que é? Não, você tem cara de metido. Olha lá. As pessoas falam que eu tenho cara de brava, né? Falam, nossa, você tem uma cara de brava, eu tenho medo de você. E... Ô, Stephanie, sabe o que falam? Outro dia falaram assim, nossa, mas você tem uma cara de arrogante. Olha lá. Você me conhece, né? Há quase 10 anos, né, Stephanie? Pois é, a imagem vai muito por aí. E quando a gente, profissional de beleza, eu tô falando de maquiador, de cabeleireiro, todo mundo que mexe com beleza, entende isso, a gente consegue perguntar para a cliente, que imagem você quer transmitir? Você quer transmitir uma imagem forte? Então eu vou construir a sua imagem para parecer forte. Isso porque, você por tá exemplo, falando o visagista ou a pessoa que tem pelo menos noções de visagismo? Ou o maquiador e o cabeleireiro que não tem nenhuma noção do visagismo? Não entendi a pergunta. Não, você está falando isso, né? Então eu vou te ajudar a construir. Essa linha que você está indo é aquela pessoa que não entende nada do visagismo ou tem pelo menos alguma noção do visagismo? Tem que ter alguma noção do visagismo ou ser visagista. Sim, sim. Para poder construir essa imagem, né? O que acontece? As pessoas, elas às vezes querem construir uma imagem no que elas acham bonito. E o que você acha bonito tem uma construção social, uma construção cultural e local. Então, dependendo do lugar do mundo que você está, belo é uma coisa. Sim, claro. Bonito é uma coisa. Dependendo da época dos anos que nós estamos, bonito é outra coisa. O que é belo para mim não pode não ser belo para você. Sim. Não é? E isso é muito subjetivo. Sim, né? claro. Como que eu imponho pro outro? Não, o maquiador fala assim, você tem olho pequeno, tem que aumentar o olho. Pera. Então... Por que tem que aumentar o olho? Ou senão você pega uma negra maravilhosa, alguém que tem um bocão e fala assim, nossa, seu bocão é maravilhoso, eu vou agora com Marsala. Se a gente pensar em olhos pequenos, vou pegar o exemplo dos olhos pequenos. Os olhos, falando de visagismo, tá? Conceitos de visagismo. Vou explicar o rosto e vai ficar mais fácil de entender. Certo. Cada região do rosto me fala algo sobre a personalidade da pessoa. Então, a parte da testa aqui, ela me fala sobre o intelecto, como a pessoa pensa.
A parte dos olhos, ela me fala como a pessoa lida com as emoções. Falo de olhos e sobrancelha. Por isso que a gente fala que os olhos, ele é a porta da alma? Sim, exatamente por isso. Faz sentido, ele né? fala das minhas emoções, um nível mais profundo. Ah. O nariz, esse terço aqui, ele vai me falar como a pessoa age. Como é que é o ritmo de ação dessa pessoa. Meu Deus do céu, olha o tamanho do meu. Então eu sou assim trifásico, né? A boca me fala como a pessoa se expressa. E o queixo, com a intuição e a vontade dessa pessoa. Okay. A gente já tem um norte por aí, tá? Eu tô me olhando aqui na câmera, já me analisando aqui. Olha o que o visagismo faz com as pessoas, já tá analisando, já tá na terapia. Olha, então, o visagismo é igual psicólogo, né? Fica olhando pra você e analisando o que você tá. Você fica ali, ó. Tem vezes que eu falo assim, mas você é assim, né? A pessoa fala assim, como você sabe? Você é bruxa? Continua, é muito louco. Imagina, tem que ser um bate-papo aqui. Claro, tá ótimo. Né? E os olhos, vamos supor, pessoas que têm olhos pequenos, elas são, eu tô falando no geral, porque a análise ela é muito maior. A gente tem que olhar o ângulo do olho, o afastamento do olho, se ele é mais próximo, mais afastado, se ele é mais simétrico. A gente precisa ver a abertura do olho, a gente precisa ver isso em comparação com o rosto da pessoa. É uma análise bem profunda, tá? Eu vou pegar só um aspecto, só para vocês entenderem. Pessoas de olhos pequenos têm uma tendência a não gostarem de demonstrar seus sentimentos, não gostarem de expor seus sentimentos. Tô falando bem genericamente, pelo amor de Deus. Aí você vai e coloca um lápis branco nesse olho. Você abriu o olho da pessoa. A pessoa pode se sentir emocionalmente exposta, se sentir desconfortável. Sim. E não importa o quanto você diga que tá bonito. Ela não vai gostar, porque não é uma questão de beleza. É uma questão da expressão da minha personalidade na minha imagem. E aí aí a pessoa fala para cliente, não, tá lindo, nossa, tá maravilhoso. Aí chama o amigo do lado, né? E fala assim, olha aqui, o que você acha? Ai, tá lindo, mas a pessoa não tá se sentindo bem, porque não faz parte dela aquilo, né? Exato, Bê, exatamente isso. Eu tive uma aluna que ela falou para mim assim, eu tô pensando em cortar o cabelo igual o seu. Raspado do lado, jogar pro lado, né? E ela é uma pessoa muito tímida, ela não gosta de chamar atenção, ela não gosta de se expor, ela se importa com o que os outros falam sobre ela tem questões psicológicas. E aí a minha pergunta para ela foi, por quê você quer cortar o cabelo igual o meu? Porque você fala super bem, você é desinibida e eu quero ser como você. Só que esse corte de cabelo, olha o perigo. Mas isso talvez não seria uma transferência? Não, com certeza. Mas aí a gente entra num campo da psicologia que eu não tenho pra falar. Né? Volta pro visagismo, que é nossa praia. Nossa, vamos voltar pra cá. Né? Eu falei pra ela assim, mas você é uma pessoa extrovertida? Ela não. Falei, tá. E você se importa com o que as pessoas falam de você? Ela falou, sim. Falei, se alguém te chamar, né, de sapatão na rua, você vai ligar? Ela falou, vou. Falei, então não importa. Porque o que acontece? O que esse corte de cabelo em mim transmite pros outros é diferente do que iria transmitir nela. Esse corte de cabelo em mim, ele não transmite rebeldia. Não. Ele é tão meu, mas ele é tão meu, ele faz tão parte de mim que ninguém se importa que eu tenho cabelo raspado. É um detalhe, sabe? Quando eu raspei, as pessoas falavam, nossa, agora eu tô vendo quem é você. Olha como um corte de cabelo fala tanto sobre você. Agora, quando a gente transfere isso para uma outra pessoa, que tem outra estrutura, que tem outra anatomia, ele vai transmitir outra mensagem. Talvez seja uma mensagem de rebeldia, uma mensagem de síndrome do Peter Pan que não cresceu. N coisas pode transmitir, depende da pessoa que está usando. Agora, se eu falo que todo mundo que tem o meu formato de rosto vai ficar bem com esse cabelo, eu tô destruindo a pessoa, porque não necessariamente vai. Quando, então, um cabeleireiro, ele acha que cada formato de rosto tem um corte de cabelo específico, ele tá fadando essa cliente a só ter um corte de cabelo, né? Então, toda cliente que entrar lá de rosto quadrado só pode ter um corte de cabelo. Toda cliente de rosto redondo só pode ter um corte de cabelo.
né? Não é bem por aí, visagismo não é isso. A gente está falando de personalizar a imagem, não de deixar todo mundo de rosto quadrado igual. O que as pessoas estão achando que é visagismo? Que visagismo é harmonizar o rosto, e não é isso. Então, aí eu tinha o cabelo bem curto, assim, tal, acho que você me conheceu nessa época, né? Sim. E aí, quando eu conheci o meu barbeiro, ele é visagista, e o meu cabelo tava maior que eu queria, né, mexer nele. Aí ele falou assim, por que você usa o cabelo tão curto? Assim, eu falei, porque é mais prático e tal, né? Ele falou assim, olha o seu tamanho, né? Ser jovial é uma coisa, agora você tá passando um visual de uma pessoa frágil, de um homem frágil. Vamos mudar o seu corte de cabelo. Aí eu falei assim, como que você quer fazer? Ele falou assim, você precisa usar um topete. Eu falei assim, nossa, mas como assim, né? Aí ele começou a me explicar que o topete, ele tem a força do homem. Olha que coisa maluca, né? E aí, qualquer corte que eu faço, eu sempre deixo esse topete. Pode ser, às vezes você já viu, né? Às vezes tá parecendo o Elvis, essa altura aqui, né? Eu acho bem legal. Então, eu tenho mantido essa imagem. Eu acho que até você também, uma vez, você comentou assim, nossa, que corte de cabelo. Eu acho que em algum momento você falou. Então, eu corto um pouquinho mais do lado, porque, né? Justamente para deixar mais alongado. Eu sou um homem grande, eu tenho 1,90 m, né? E aí, eu sempre deixo esse topete aqui. Menina do céu, a minha vida mudou. As pessoas me veem de uma outra Olha que legal. Olha que louco, né? Não, e esse topete em você, ele também, ele dá amplitude para sua testa. Sim. A testa é a parte do intelecto. Então ele tá chamando mais atenção pro intelecto. Você, como professor, precisa mostrar força no intelecto. Para que você tenha credibilidade no que você tá falando. Claro. Né? A gente precisa ter essa noção. Por exemplo, eu não posso fazer uma franjinha, aquela franjinha aqui, né? Bem tipo aqui. Porque isso vai cobrir a minha testa, vai cobrir meu intelecto e eu posso perder credibilidade com os meus alunos porque eu estou escondendo o que eu sei. E é tão interessante isso que você está falando, porque eu te conheço já faz um bom tempo e tal, e a gente trabalha exatamente, né? Nós dois, assim, particularmente, a gente trabalha muito essa parte, porque a gente vive estudando, lendo, vendo coisas, trocando coisas, e isso aqui funciona muito bem, né? Com certeza. Quando a cliente fala assim, traz uma foto, eu sempre pergunto para ela, o que você mais gostou nessa maquiagem? O que você vê nessa mulher dessa foto? Ela fala, eu vejo uma mulher empoderada. Eu já entendi que o que ela quer transmitir é empoderamento, né? Então, quando eu vou atender uma noiva, as noivas eu sempre faço um consultoria de visagismo para o grande dia. E eu sempre pergunto, como você quer estar no seu dia, né? Aí ela fala, eu quero ficar bonita. Legal. O que é bonita? A bonita pra mim é uma coisa, a bonita pra você é outra, e a gente começa essa investigação, né? Você deve ficar mais romântica, o vestido me dá muito norte quanto a isso. Sim. Você deve ficar mais romântica, deve ficar mais sexy, o que você quer transmitir nesse dia? E aí a gente vai construindo essa maquiagem pra transmitir exatamente o que ela quer. Né? Se ela quer parecer mais dinâmica, mais alegre, mais extrovertida, ela quer dar foco nos olhos, ela quer dar foco na boca, que vai falar mais da expressão dela, o que ela quer transmitir nesse evento. O visagismo, ele permeia muito por aí, né? Tanto que a gente tem um complemento do livro O Corpo Fala, que ele deixa muito mais claro isso, né? Quando a gente cruza o braço, a gente tá criando uma barreira entre a gente e o outro. Pode ser uma barreira porque você não tá gostando do que o outro tá ouvindo, pode ser uma barreira porque aquilo te tocou, pode ser uma barreira porque você tá inseguro, mas por isso que se fala tanto para não cruzar o braço em entrevista, por isso que se fala tanto para tomar cuidado com esse braço cruzado, porque tá dizendo alguma coisa, né? Claro. Quando você tá ali num encontro romântico e o parceiro tá sentado com os pés apontados para a porta, ele não tá gostando do encontro, né? Agora, se ele começa a copiar seus gestos, você põe a mão aqui, ele também põe, você faz assim, ele também faz, vocês estão em sincronia. Tá rolando ali uma sinergia, tá rolando ali uma química. Porém, apesar do corpo falar, 70% da nossa expressão está no rosto. Então, o rosto tem um peso maior, né? Meu cabelo, minha maquiagem, o brinco que eu uso, a minha sobrancelha, que eu tô usando, a sobrancelha. Fala muito. É muito importante. E o visagismo vai por aí. Pode falar. Que ótimo. Você falou do Max Factor. Eu lembro que eu li o livro dele 2 vezes já, né? Eu sempre falo na aula. É ótimo, a leitura é delícia, assim, de ler o livro dele. É maravilhoso. É maravilhoso. E aí tem aquela foto daquele, você pode chamar de instrumento que ele usa para fazer a medição no rosto.
O calibrador de beleza. Calibrador, isso, né? Você comentou agora há pouco. Na época poderia ser uma loucura, né? Mas faz muito sentido pra gente hoje, né? Pensando assim, ele foi um equipamento que o Márcio não chegou a usar muito. Uhum. Ele era um equipamento para medir se o seu rosto estava dentro da proporção áurea, que é a proporção de ouro, ou não. E aí ele usaria os claros e escuros para trazer a ilusão de ótica aonde o calibrador apontou. Então, se o calibrador apontou que a sua testa era muito grande em relação ao resto do rosto, precisaria escurecer. E aí ele entrava com as técnicas de luz e sombra. Porém, essas proporções de ouro, elas têm uma tendência a deixar os rostos ovais. Então, os contornos padrões que a gente usa por aí, né? Todo o rosto quadrado escureça aqui. Todo o rosto quadrado escureça aqui. Isso tá lapidando o rosto para ele se tornar oval. Porque ele é o que tá mais próximo dessa proporção perfeita, entre aspas, né? O visagismo vai totalmente contra isso. Por quê? A ideia do visagismo não é padronizar, é valorizar quem a pessoa é e o que ela quer transmitir com a imagem dela. Se eu começo a deixar todo o rosto quadrado arredondado, eu não estou falando de visagismo, eu estou falando de padronização. Sim, né? Então, claro. Um rosto quadrado, um rosto retangular, a gente tem que analisar todo um conceito, mas ele tende a ser de pessoas mais coléricas. Então, são pessoas mais firmes, são pessoas obstinadas, são pessoas que têm tendência a ser líderes. Quando eu tiro essa característica dela usando um contorno, eu estou fragilizando essa característica dessa pessoa, de liderança, de confiança, de credibilidade. Será que isso é mesmo positivo? Será que essa pessoa quer mesmo isso? Será que vai fazer bem para essa pessoa? A gente pode falar até de harmonização facial. As harmonizações faciais estão sendo feitas indiscriminadamente, sem pensar nisso. E qual que é o efeito no psicológico dessa pessoa? Qual que é o efeito a médio e longo prazo? A gente está vendo umas coisas assim bem bizarras mesmo, né? Você falou do colérico, você poderia falar dos outros também? Claro. Nós temos o colérico. Fala pra gente, por favor. O visagismo trabalha em cima de 4 temperamentos. Seriam o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Nós somos a mistura dos 4, nós temos em proporções diferentes os 4, porém 2 são predominantes. Então você vai ter 2 que predominam mais, que vai ser a linha de trabalho do visagista. Então, se eu vejo que uma pessoa, por exemplo, eu sou uma sanguínea melancólica, eu posso puxar minha imagem mais para o melancólico, se for necessário, eu posso puxar minha imagem mais para o sanguíneo, mas pode ser perigoso a longo prazo eu trabalhar com uma imagem fleumática, porque ela vai muito contra quem sou eu. E isso pode, com o tempo, me dar um peso na minha imagem, transmitir uma mensagem que eu não quero transmitir. E as pessoas percebem quando você está transmitindo uma imagem e você é outra coisa, né? Pode passar uma imagem equívoca. Entendi. Que ótimo. Excelente isso. Falando mais assim de maquiagem, né? É fundamental que é bem a nossa praia, é fundamental que o maquiador tenha pelo menos as noções do visagismo, né? Eu digo isso porque nas minhas aulas de croquis, que eu gosto muito de fazer, eu explico para os alunos também sobre essa proporção, dessa divisão do rosto, dessa, né? Isso estou falando de croquis de face chart. Na aula de design de sobrancelha, nossa, mas é muito visagismo, porque eu trabalho justamente que linhas são essas que a minha cliente trouxe, né? Por que o molde de sobrancelha ele não funciona tanto? Porque, né, realmente existem desenhos, existem, né, as proporções de cada pessoa, não é isso? Além de existir as proporções de cada pessoa, tem aquilo que ela deve transmitir. Às vezes ela tá com uma sobrancelha super redonda, que é uma sobrancelha que vai tender aí ao melancólico, e ela tá com um olhar às vezes triste, pesado. Aí ela chega e fala assim, vamos arquear? Mas por que você quer arquear? Eu realmente tenho espaço para arquear? O que isso vai te trazer na sua imagem, esse arqueamento, né? Ele pode te deixar com um sentimento mais dinâmico, uma emoção mais dinâmica aí. Será que é isso mesmo? Será que só fazer uma pontinha não resolve aquilo que você está buscando, né? Por que transformar? Entendi. Será que eu preciso mesmo transformar? A grande sacada do visagismo é que a gente não faz uma transformação. A gente pega aquilo que a cliente quer transmitir e adapta
para quem ela é. Então, eu quero transmitir uma imagem forte. Vamos adaptar o seu rosto, quem você é, para transmitir aquilo que você quer de fato. Transmitir quem você é de fato. Sim, por que eu tô fazendo essa colocação? Porque a gente tem visto assim, né, que a pessoa vai lá, recentemente saiu, né, uma pessoa que foi até um salão e ela pediu para aquela maquiadora fazer aquela maquiagem daquela forma e a maquiadora fez totalmente ao contrário e ela saiu super chateada, trabalhou totalmente a autoestima da pessoa, da cliente. Então, quando nós temos pelo menos noções de visagismo, entende tudo isso que nós estamos conversando aqui, a probabilidade de algo sair errado é muito menor, né? A gente trabalhar a autoestima da pessoa, né? Não é isso? Até porque você vai ter uma conversa super franca com a cliente, Sim. né? Quando a cliente chega te pedindo uma coisa, você como Sim. visagista, você vê que aquilo não cabe, né? Você vai explicar, mas por que você está querendo isso? Ela vai te dizer. Aí você vai pegar um espelho e vai explicar, olha, seu formato de olho é assim, se eu fizer isso, ele vai ficar assim, a gente vai passar essa imagem. Primeiro ponto é que você passa uma confiança gigantesca para o cliente quando você trabalha com essa clareza e com todo esse domínio técnico. A cliente vai acabar chegando num acordo com você e não tem como ela não gostar. É verdade. Porque você vai transmitir na imagem dela tudo que ela te pediu. Por mais que a maquiagem não tem que ficar igual ao que ela tá na foto. A maquiagem tem que transmitir o que ela quer. Então, mas aí vai ficar próximo justamente do anseio dela, né? Você vai fazer a leitura daquela maquiagem para ela, né? Quantas vezes as alunas falam, eu fiz igualzinho, a cliente não gostou. E não vai gostar mesmo. Não vai. Por quê? Não tá transmitindo o que ela quer. Ela queria parecer romântica. E aquela maquiagem naquela pessoa não se torna romântica. É verdade. Tef, nosso tempo deu aqui, tá bom? Nossa, foi incrível, hein? Foi um prazer, eu amei. Foi demais. Tem tanta mais coisa para falar. Tá bom, então vamos fazer o 48º podcast novamente. Fechou, a gente volta a falar mais sobre visagismo. Tô estreando aqui minha segunda temporada com chave de ouro. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu amei. Eu também amei. 2 geminianos juntos, você sabe que a gente ficaria a noite inteira. Nossa, né? 10 horas de podcast. Minha amiga, querida, passa pra gente suas redes sociais, eu vou anotar aqui embaixo para todo mundo te seguir. Tá bom, pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, @stephanie.bergman, no YouTube, Stephanie Bergman, e no Facebook, Stephanie Bergman. Você também tem um canal maravilhoso no YouTube, né? Tem, eu amo. É porque a gente não trabalha pouco, né? A gente trabalha pouco, né? Nossa, não, eu fico arrumando pra minha cabeça, né? Tudo que eu faço é arrumar mais trabalho. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. E vocês que estão nos ouvindo, né? Vocês podem nos ouvir tanto no meu site, que é o www.bernardolins.com.br. Tem uma página só para podcast e também tem vários outros conteúdos lá. Vocês podem me seguir também nas redes sociais, como Bernardo Lins Maquiador, e também no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual, tá bom? Ele é babado, gente. Pode seguir, que ele é babado. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.